puder acompanhar na tua Bíblia aí, acompanha. Mas também nós temos ali o acompanhamento na nossa tela, né? Capítulo 4, verso 8 da carta do apóstolo Tiago. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Amém? Senhor meu Deus, tua graça e a tua misericórdia são as razões de estarmos nesta noite, neste lugar, Senhor. E ainda mais, Senhor meu Deus, com a responsabilidade de compartilhar a tua palavra, Senhor, ajuda-me nesta noite, ajuda a tua igreja a compreender, Senhor meu Deus, a tua palavra e os propósitos dela para cada um de nós. Senhor bendito, que o nome do teu Filho amado Jesus seja glorificado e exaltado neste lugar. Que teu Espírito Santo nos ajude nesta missão. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu acredito que se o pastor Saulo estivesse aqui, ele com certeza estaria feliz, porque ontem ele fez um convite, né, à igreja, e acredito que hoje a igreja já deu a resposta para o convite do pastor Saulo, e ele vai saber disso. Amém? Graças a Deus. Vamos lá, irmãos, temos poucos minutos, né, para apresentar aqui a proposta do tema deste mês, que chama-se Tempo de Revestimento. Essa é a proposta, acredito eu, de Jesus Cristo para a vida da igreja, para todos nós. Irmãos, quando nós falamos de tempo, né, nós falamos em dois significados. O tempo nosso, do qual nós olhamos para o relógio, e ele tem assim uma grande influência na nossa vida, e tudo que nós fazemos olhando para esse tempo. Esse tempo cronológico, chamado Cronos, né, é o que está disponibilizado para nós. Então, quando nós olhamos para o tema chamado Tempo de Revestimento, nós estamos contando dentro desse tempo cronológico que há um momento para iniciar e há um momento para terminar. Mas também há um outro tempo que nós falamos muito, que nós falamos assim: tudo no tempo de Deus. E o tempo de Deus, ele não é o Cronos, ele não é o cronológico. O tempo de Deus chama-se Kairos, ou seja, o tempo de Deus é em todos os momentos Deus deseja o melhor para nós. Amém? Aleluia. Então, sempre constante, em todos os momentos, Deus deseja que a sua igreja vá se revestindo. Revestindo do quê? Tá? E ontem nós tratamos o assunto aqui, através do pastor Saulo, com um tema, não foi? Avivamento pessoal. Foi esse o tema de ontem. Então Deus deseja o tempo todo que individualmente cada um
de nós estejamos buscando o avivamento, ou seja, estar vivo, estar entendendo o propósito de Deus, estar buscando sempre Deus. E no tempo de hoje, né? Ou melhor, no tema de hoje, tá? Qual é o tempo de revestimento? Esse se revestir chama estar próximo de Deus, se achegar a Deus. E por que Deus deseja que o seu povo esteja sempre perto dele? É o momento de nós aprendermos hoje, né, esse objetivo de Deus para todos nós. Então nós vamos aprender na carta de Tiago, irmão de Jesus, e ele faz algo aqui que não é de uma certa forma de desconhecido da igreja, não é desconhecido de quem conhece a Jesus, não é desconhecido para aquele que de certa forma já possui, já viveu e vive uma experiência com Deus. Então o apóstolo Tiago, ele está escrevendo para os irmãos daquela época, escreveu para os irmãos daquela época, as pessoas que se encontravam dispersas, ou seja, as pessoas, assim como eu e você, que não estamos na nossa terra natal, tá, sabe? Então o povo de Deus estava disperso, fora de Jerusalém, fora da terra de Israel, estavam espalhados por diversos lugares do mundo. E esses irmãos judeus, eles estavam passando por muitos problemas, diversas dificuldades, por estarem fora do seu habitat, fora do seu lugar. Mas a razão maior do que eles estão passando as suas dificuldades simplesmente é por servir a Deus. Aqui está uma das razões para nós pensarmos nesta noite. Palavra de Deus nos chamando como povo de Deus, que buscamos o nosso habitat desde aquele momento em que Deus fez o mundo, que é voltar para o paraíso, novo céu, nova terra. Aleluia. A esta terra, o apóstolo Paulo diz que não é o nosso lar. Ele diz que nós somos peregrinos. E todos aqueles que querem voltar para o lar, do qual Jesus prometeu, e ele vai voltar para levar, esses passam por problemas, esses passam por dificuldades. Então, o que nós estamos precisando? Aproveitar não somente o tempo kairos de Deus, mas também o tempo chamado cronos, para nos revestir, para nos fortalecer e nós termos combustível para voltar para o lar celestial e esperar a volta de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos lá. O problema daquela comunidade não eram os problemas que costumamos pensar, que costumamos passar por eles. Alguns problemas daquela comunidade, aquelas pessoas, estão relatados aqui, e talvez elas tenham alguma comparação conosco e ainda nós não imaginamos. Então vamos pensar um pouquinho nos problemas. Por que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele começa falando ou fazendo um convite: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Era sinal
que alguns irmãos que estavam espalhados pelo mundo estavam se afastando de Deus. Algumas coisas estavam acontecendo que estavam se separando de Deus. Tá? E este algo, esta alguma coisa que daqui a pouco nós iremos ver, ela aparece muito claro no próprio verso 8, que ele diz assim, ó: purificai as mãos, pecadores. Aquelas pessoas que viviam e conheciam Deus, alguma coisa elas estavam fazendo que o apóstolo Tiago está dizendo para eles, tá? Limpem as vossas mãos. E uma delas está ali muito implícito no texto. Diz assim, ó: vocês que têm a mente dividida. Então algo estava acontecendo na vida daqueles irmãos daquela época, que agora não havia mais um consenso no pensamento. Já havia algumas ideias diferentes e agora estava dividido. Estava dividindo. Então, nós vamos ver isso agora, irmãos. Por quê? Porque se algum de nós nos identificarmos dentro do problema, então com certeza o tema da mensagem já falou comigo e com você, que é: achegai-vos a Deus, aproxime-se de Deus. Talvez alguma coisa que eu e você, se nos identificarmos com o problema, estejamos nos separando do Senhor. Então vamos lá, irmãos. Abra sua Bíblia no capítulo 1 de Tiago, verso 2 a 4. Então vamos lá. Diz assim o verso 2: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Verso 3: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E o verso 4: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, quando Tiago diz lá no verso 4: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros, purificai-vos as mãos, pecadores, o primeiro problema aqui identificado chama-se falta de paciência nas provações. Então, para nós chegarmos a Deus, é necessário nós olharmos como nós estamos enfrentando as nossas provações. Como você está enfrentando a sua provação. Se você está com falta de paciência, sabei que é isto que está fazendo você se afastar do Senhor. Irmãos, é duro pregar sobre isso, ainda mais para quem está desempregado há algum tempo e precisa de trabalho e precisa pagar as contas, e você ora, e você faz campanha, e você vem para a igreja, e você manda currículo, e sai às vezes sem direção, e quando encontra a porta do emprego, que você diz: ufa, graças a Deus, consegui, faz igual
você se depara com o primeiro espanto, né? O salário. Mas esse salário não dá. Isso aqui não é o suficiente. E aí perdemos a paciência. Se estivermos agindo assim, o texto do verso 4 está dizendo: purificai as mãos, pecadores. Por quê? Purificar as mãos, porque a dúvida não traz benefício algum, mas a fé sim. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ver o que a fé produz. Veja lá entre o verso 3 e o verso 4. Por favor, verso 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ou seja, se não perdermos a paciência, e quando perdemos a paciência por causa do emprego, no caso aqui que eu coloquei, deriva, ou melhor, traz outras consequências, porque ou o marido, ou a esposa, ou o filho ficam nervosos uns com os outros, e dentro desse nervosismo gera um mal-estar, e dentro desse mal-estar gera tristeza, falta de compreensão, falta de diálogo, falta de aconselhamento. Você começa a ver que o apóstolo Tiago está escrevendo para pessoas que conhecem a Deus, pessoas que têm experiência com Deus, mas por causa das aflições do tempo presente, ele diz assim: pecadores, limpem as mãos, vocês estão com falta de paciência. Entendam que se você está sendo provado ou provada na sua fé, é porque no tempo de Deus, o Cronos, ou melhor, o Kairos, ele tem algo a proporcionar para você, para mim. Amém? Então, qual é o convite do apóstolo Tiago para aquele povo, e que o Espírito Santo nesta noite coloca para mim e para você? Se acheguem a Deus. Depois, vamos ver outro texto. Entre os irmãos da igreja havia litígios. Lembra que eu falei? A falta de paciência gera tristeza. Porque se você está sem paciência, você está nervoso ou nervosa, você fala alguma coisa e daqui a pouco já brigou por algum motivo, e às vezes é um motivo banal. E aí ele diz aqui, que havia no meio dos irmãos litígios. Ou seja, havia guerras e contendas para aquele povo que já havia conhecido Deus e tido uma experiência com Deus. Então ele mostra aqui que uma das dificuldades que o povo está passando é porque havia discórdias, contendas. E aí, da onde ele diz que vem isso, irmãos? Vamos ler o capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. O que ele está dizendo lá? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês mesmos?
Ou seja, aquele povo, aquelas pessoas que haviam conhecido Deus, estavam vivendo alguns momentos de dificuldades, mas agora o que está prevalecendo não é mais a paciência, o tempo de Deus atuar. Eles já haviam perdido a paciência e agora, para eles desabafarem, para eles colocarem, aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham, o que eu devo fazer, Então vinham do próprio ser, dentro de dentro. Por quê? Porque estavam começando a se afastar de Deus. E aí o apóstolo mostra que eles estavam sendo contenciosos, estavam vivendo em guerras, em litígios. Por isso que ele vai convidar: chegai-vos a Deus, e ele chegará para vós outros, convidando purificar as mãos pecadores. Ou seja, aqueles que estavam vivendo isso estavam sendo convidados a mudar as suas ações. Outro fato: eles não tinham respeito. Vamos ler no capítulo 2, do verso 1 a 4. Ele diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Em umas traduções ele vai dizer acepções de pessoas. Então, um dos problemas que estava vivendo a comunidade era a falta de respeito humano para com as pessoas. Se, como pai, não me colocar como a palavra de Deus me orienta, o reflexo será nos meus filhos. No meu caso, só tenho uma filha. Se você não se posiciona, em respeito à esposa, em respeito ao marido, ou respeito aos filhos, o reflexo está dentro do próprio lar. Se nós não temos o respeito uns para com os outros, pela liderança, pela hierarquia, pelo corpo de consagrado, tirando tudo isso, como ser humano, olha o que o apóstolo Tiago diz: nós não podemos tratar as pessoas, fazer acepção de pessoas e nem tratá-las com parcialidade. Ou seja, o que é tratar com parcialidade? Eles só agradavam esperando receber favores, só eram educados se fossem tratados com educação, que é um dos grandes problemas hoje. Nós temos até aquelas placas, que diz assim: a minha educação depende da sua. Olha, irmãos, o que é o contrário da palavra? Não, a minha educação depende de mim, entendeu? Não depende de você. Eu tenho, como pessoa, como irmão em Cristo, tratar todos iguais. Então, voltando para o verso 8 do capítulo 4, se eu estou fazendo acepção de pessoas, estou tratando com parcialidade, logo eu estou distante do Senhor. Eu não estou perto dele, estou distante. Depois nós vamos para um outro, Havia entre aqueles irmãos difamação. A língua era usada para difamar o problema, e o problema era muito grave, e isso está lá no capítulo 3. Meus irmãos, verso 1: não vos torneis muitos de vós mesmos, sabendo que havemos de receber pior juízo.
porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Então havia entre eles difamações. Então, vou usar mais aqui um tópico aqui. Havia entre eles mundanismo, capítulo 4, verso 4 e 5. Vamos ler. Capítulo 4, verso 4 e 5. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E havia mais alguns outros problemas. Havia a presunção. E o que é a presunção? Presunção é você fazer os seus planos sem a direção de Deus, tomar uma decisão sem a direção de Deus, querer fazer algo sem a direção de Deus, querer fazer algo sem compartilhar, no meu caso, Yamara, sem sentar com ela, sem conversar, sem dialogar, perguntar sua opinião, porque tudo que eu for fazer vai envolvê-la e vai envolver a minha filha. Até mesmo a questão da igreja, tudo que nós formos fazer como líderes não envolve só a mim, envolve o grupo, envolve o pastor, envolve os departamentos, envolve o todo da igreja. E aqui ele diz assim, lá no capítulo 4, a partir do verso 13: o presunçoso é aquele que projeta mal, ele é vaidoso, ele faz conjecturas, suposições. E lá está no verso 13, diz assim: ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Verso 14: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então veja que o apóstolo está tratando da presunção daqueles que já estão sem a total dependência de Deus. E agora nós vamos chegar lá no verso 7, que nós vamos para a nossa conclusão nesta noite. E a nossa conclusão nesta noite está com aquele objetivo: se achegar a Deus. Achegai-vos a Deus. Só que eu só posso me achegar a Deus sabendo, me identificando em qual situação eu me encontro, qual situação a igreja se encontra. Ele diz assim, verso 7: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Ou seja, no kairós de Deus. E esse kairós de Deus, ele está dizendo nesta noite para nós que se você estiver passando por alguma prova da sua fé, não perca a paciência, não fique triste, não desanime, não fique depressivo. Pelo contrário,
Sinta alegria em estar passando por isso, porque Deus providenciará o necessário na sua vida. Não estou falando, essa mensagem estou falando para mim, irmãos. Estou vivendo isso. O Senhor providenciará isso na sua vida. Aleluia. Mas é necessário sujeitai-vos, ou seja, se colocar como um escravo que obedece à voz do seu Senhor. Isso chama-se sujeição. Isso chama-se obediência. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se nos colocarmos nesta situação como escravo, como dependente de Deus, em tudo que formos fazer, buscar a direção do Senhor, então nós estamos nos chegando a Ele. Glória a Deus. E qual o resultado disso? Você vai resistir ao diabo, ou seja, ao opositor, aquilo que se opõe na sua vida. E por que se opõe na sua vida? Porque você escolheu viver com Deus, você escolheu viver para Deus, você escolheu servir a Deus. O Espírito Santo trabalhou na sua mente, na minha mente, para sermos uma nova criatura. E quando nós somos uma nova criatura, a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 16, nos diz que tudo se fez novo. Aleluia. Ou seja, eu vivia como escravo, mas agora como servo de Deus, eu sou escravo de Deus e não escravo de Satanás. Aleluia, glória a Deus. E portanto ele vai, o apóstolo Tiago vai dizer: sujeitai-vos portanto a Deus. Se você já anda sem falta de paciência, nesta noite, nesta oração, diga: Senhor, me dê paciência e me ensina a ter alegria no momento dessa luta que eu estou passando. Me ensina isso agora, Senhor. Então você vai estar se chegando a Ele. E depois ele vai, justamente no verso 8: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Aleluia. Olha que promessa maravilhosa. E aí no verso 9, essa sujeição do verso 7 como escravo, né? Diz assim, ó: afligir-vos. E o que é afligir-vos? E além do seu limite. Isso se chama aflição. Afligir-vos. Isso se chama aí além do seu limite. Lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Ou seja, aqueles que viviam sem falta de paciência, guerreando, e eles tinham prazer, né? A carne dava uma sensação de injustiça. Então ele dizia, as pessoas dizem isso, né? Então essa alegria, essa sensação precisa se mudar, precisa ser para pranto. E a vossa alegria, né, de fazer o que nós muitas vezes queremos fazer em tristeza. Por quê? Porque ao olhar para nós olhamos o homem pecador, o homem e a pessoa que precisa de Deus. E aí vem o verso 10, que eu quero pedir a você apostar-se em pé, em nome de Jesus. Aqui está. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. E essa humilhação não quer dizer aquele pedido de clemência que nós vemos nos filmes, né? As pessoas se dobrando, né? Estendendo a mão assim, pedindo clemência.
Não quer dizer isso aí. Ou seja, só pode ser exaltado aquele que se coloca debaixo das ordens do Senhor. Ou seja, Senhor, me dá paciência. Senhor, se eu falei alguma coisa, perdoa-me. Me ajuda, me ensina a perdoar. Me ensina a estar em comunhão. Me ajuda em compartilhar os projetos. Me ajuda, Senhor, agora, Senhor, a estar junto com aquele do qual eu faço parte na igreja, na minha casa, na minha família. Chegou, irmãos, para nós hoje o Cronos, né? A cronologia é o tempo de revestimento. É esse tempo que você e eu precisamos buscar. Mas segundo o Kairós de Deus, o Senhor quer isto constantemente nas nossas vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei em qual parte, em qual situação a palavra de Deus falou com você, se você se identificou com alguma situação dessa. Mas de uma coisa eu sei, que o Senhor deseja que em qualquer circunstância nós sejamos obedientes a Ele. Ou seja, humilhar-se. Senhor, eu quero obedecer. Se nós tomarmos essa decisão hoje, se você tomar essa decisão hoje, ali está o verso: e Ele os exaltará. Amém? Põe a mão no seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos vivendo, Senhor meu Deus, segundo a Tua palavra, aquilo que o apóstolo Paulo disse, Senhor, tempos difíceis, Senhor meu Deus. Mas nós sabemos, Senhor meu Deus, que também é o tempo de revestimento para a Tua igreja, Senhor. Aleluia. É o tempo, Senhor, de tomarmos para nós, Senhor meu Deus, uma fé saudável, Senhor. Aquela fé que nos ajuda nas nossas lutas, Senhor meu Deus. Aquela fé, Pai amado, que diante dos problemas e das circunstâncias, Senhor, nos capacita a não perdermos o equilíbrio, Pai amado. Aquela fé, Senhor, que nos leva, Pai amado, a olhar, Senhor meu Deus, para o horizonte e acreditar, Senhor meu Deus, que a bênção está chegando, que o tempo da prosperidade está chegando, meu Pai, que o tempo, Senhor, da cura está chegando, o tempo da libertação, Pai amado. Portanto, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, nesta noite eu te peço, Pai, nos ajuda, Senhor, a chegar mais perto de Ti. Olha para nós agora, Senhor. Se tem alguém nesta noite, Senhor, que perdeu a paciência, está cansado a ponto de desistir, meu Deus, Pai amado, que a Tua palavra hoje, Senhor meu Deus, mude este pensamento, Senhor, e ele tome uma decisão: não irei desistir, não irei mais perder a paciência, pelo contrário, eu esperarei no Deus da minha salvação. Aleluia, Jesus. Pai amado, nós estamos vivendo este tempo, Senhor, e nós queremos, Senhor meu Deus e meu Pai, viver este tempo, Pai amado, porque nós sabemos que o inimigo, Senhor, já está tomando, Pai amado, providências. O inimigo já está armando estratégias, porque nós vamos sair daqui, Senhor, nós iremos para uma semana de desafios. Nós iremos para uma semana, Senhor, aonde a fé, Senhor, vai ser provada, Pai amado. Mas eu creio, Senhor, que cada um estará mais perto de Ti, Pai amado. Cada um, Senhor meu Deus, estará a cada momento das suas decisões se chegando a Ti, pedindo direção, pedindo, Senhor, sabedoria, pedindo, Senhor, que dê palavras, Senhor meu Deus, de edificação, pedindo, Senhor, um gesto, Pai amado, aonde, Senhor meu Deus e meu Pai, vai quebrar, Senhor, o laço da discórdia, Senhor meu Deus.
Pai amado, eu creio, Senhor, meu Deus e meu Pai, que a Tua palavra hoje, Senhor, está edificando a Tua igreja, está capacitando a Tua igreja para a glória do Teu Filho amado Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. E aquele tempo da exaltação, o testemunho seja para glorificar o nome daquele que vive para sempre. Amém. Que Deus abençoe, amados irmãos.